Meus queridos, nós estamos com a graça de Deus já desde algumas quartas-feiras tentando compreender a grandeza, a importância, o valor do livro dos reis de Israel. O propósito desse livro não é outro senão revelar de uma forma sucinta a história dos reis, porque essa história ela tem sua complementação no livro das Crônicas. Não é? O livro das Crônicas ele revela alguns detalhes que não estão no livro dos reis. Nós não estamos fazendo referência um ao outro, não é? Para não, vamos dizer assim, não é causar confusão, mas acrescentar fatos. Nós estamos prendendo mais a mensagem do livro, não é? E não aos fatos em si. E desde o primeiro capítulo que nós temos recebido diversas e preciosas mensagens de Deus aqui neste lugar. Mensagem que nos faz pensar, mensagem que nos faz refletir sobre a nossa vida espiritual. Não é? Porque depois de Salomão, seguiu-se dois caminhos, os que cumpriam com o propósito de Deus da casa de Davi e os que faziam mal, conforme a casa de Jeroboão. E aí seguiu tanto o reino sul com capital em Jerusalém, quanto o reino norte com capital em Samaria. E neste momento aqui nós temos Acabe, rei de Israel, capital Samaria. Acabe, ele começa a reinar aqui no capítulo, foi no 17, né? 17. Capítulo 16, verso 29. Diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa. Nesses dias aqui, nós vimos que, enquanto o reino sul, com capital em Jerusalém, o rei Asa está progredindo, ele já está no 38º ano, isto é, 38 anos. Israel, com capital em Samaria, já havia trocado de reis diversas vezes, todos eles fazendo o que parecia mal aos olhos do Senhor. E aí Deus vai julgar esse povo. E é interessante que esse versículo vai dizer que Acabe, filho de Orim, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Semana passada, a nossa querida irmã Fernanda, né, foi nos mostrar o capítulo 21, falou de Nabote, falou de Acabe, né, falou de Jezabel e falou de Elias. E nos apresentou os 4 personagens que atuaram aqui nesse capítulo. E quando a irmã Fernanda estava falando, mostrando, né, as impiedades desse rei e da sua mulher, eu me voltei ao capítulo 16, verso 29, só para observar. Com toda a ruindade, com toda a perversidade, com toda a idolatria, com tudo que esse homem e essa mulher fizeram, a Bíblia diz que ele reinou 22 anos em Israel. Mais tarde nós vamos ver, quando começarmos 2 Reis, Manassés, um rei ímpio, terrível, que reinou durante 55 anos. E a gente fica imaginando como é que Deus aguenta uma pessoa praticando o mal durante tantos anos. Não é verdade? Você deve conhecer alguém que já está com a idade aí de seus 50, 60 anos, praticando mal, e a gente fala, meu Deus, por que essa pessoa não morre? Morre de 16, morre de 18, morre de 20, esse atribulado não morre. Eu acredito que muita gente em Israel torcia pela morte de Acabe, não é? Quando é que ele vai morrer? Eu estou orando ao Deus do céu para ele morrer. 22 anos, irmão. E aí eu quero que você abra comigo a Bíblia lá em Romanos capítulo 2, só para a gente
compreender isso aqui e terminar esse capítulo 22, porque nesse momento aí, num desses momentos, Jesus vem, e eu estou ansioso pela volta do Senhor Jesus, não é? Todo dia eu ligo, ou vejo o relógio para ver se já está marcando a hora da volta de Cristo. Romanos capítulo 2, no versículo 4, Paulo o apóstolo vai dizer assim: ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao... A benignidade de Deus leva a quê? Arrependimento. O apóstolo Paulo coloca aqui 3 coisas importantes: a benignidade, a disposição de Deus em fazer o bem, a paciência de Deus, não é? Que certamente não tem limites, e a longanimidade. Deus é longânimo, é paciente, é benigno. 3 atributos de Deus aqui neste versículo. E Paulo vai dizer que tudo isso aí, Deus usa de benignidade, Deus usa de paciência, Deus usa de longanimidade, simplesmente para levar a pessoa ao arrependimento. A gente olha a história de Acabe aqui em 1 Reis e fica imaginando, mas que homem mau, que homem perverso, e reinou tantos anos. E se olhar para a minha vida e para a sua vida? Alguma coisa em algum lugar nós fizemos, não é? Em algum lugar, em algum momento da nossa vida, nós praticamos algumas coisas. Se Deus naquela hora não fosse benigno conosco, se Deus naquele momento não tivesse paciência conosco, se Deus não usasse de longanimidade com cada um de nós, onde estaríamos? É por isso que a gente olha na Bíblia certos fatos, como o de Acabe, que estamos dentro da sua história e hoje vendo como Deus executou a sua morte. Deus cumpriu o que havia falado pelo profeta, não é? A gente não entende, mas como Deus demora tanto para agir? Irmãos, o propósito de Deus é exatamente esse. Quando você vê aqui Apocalipse, abre a sua Bíblia aí, mais um texto que eu estou me lembrando agora, que a gente vai falando e aí Deus vai lembrando e a gente vai lembrando o trem aqui, ó. Não é? Aqui em Apocalipse capítulo 2, na igreja de Tiatira, aí, falando o verso 20, irmã Fernanda leu esse versículo 20, mas vamos ler o 20 e o 21. A igreja de Tiatira, né? Deus se revela para ela como aqueles que têm olhos de fogo e pés semelhantes a latão reluzente, e diz para aquela igreja: eu tenho contra ti que tolera Jezabel. A igreja naqueles dias, né, tolerava Jezabel, mas tinha Jezabel lá? Não, irmão, é um tipo, é um símbolo, não é, de uma mulher adúltera, terrível, que a igreja permitia profetizar, ensinar e enganar aos seus servos, é o que diz o verso 20, no estilo de Jezabel, daqui de 1 Reis. Alguém atuava dessa forma nessa igreja, não é? E Deus disse: olha, vocês permitem que essa mulher faça isso assim, assim. Agora lê o verso 21, o que está escrito aí? Olha aí. O versículo 21 vai mostrar a benignidade, a paciência e a longanimidade de Deus. Quando diz: e dei-lhe tempo, entende? A igreja de Tiatira tem uma mulher lá, semelhante a Jezabel, esposa de Elias, na semelhança de Jezabel, levando a igreja a se prostituir, com a idolatria, não é? Dizendo para que as crentes não tem nada a ver. É por isso que Paulo vai falar na sua carta, 1 Coríntios capítulo 6, sobre a idolatria, não é? Tem muita gente que você não pode participar da mesa do demônio, da mesa do Senhor,
fugir da idolatria, porque naqueles dias era ensinado, não, isso aí não tem nada a ver, nada a ver. E isso acontecia nessa igreja. E olha o que Deus diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. E quantas vezes Deus já me deu tempo? E quantas vezes Deus já te deu tempo? Não é? É por isso que a gente lê esses textos do Antigo Testamento e vê essas coisas e fica imaginando, meu Deus, como pode isso? Não é? Como pode? É a paciência, é a benignidade, é a longanimidade de Deus em ação sobre a nossa vida. Muitas vezes você vê um elemento, né, que por aí fora ele pratica roubo, assassinato, enfim, latrocínio, que é roubo seguido de morte, aquela doideira toda, e a gente fala, meu Deus, e daqui a pouco um elemento desse é preso, vai para uma penitenciária aí da vida, fica lá. E nós que estamos aqui do lado de cá, a gente diz, tomara que ele morra lá dentro, aquilo vai apodrecer na cadeia. Aí você não sabe que as cadeias estão cheias de igreja, visitando, evangelizando. Sai pastor de manhã, entra pastor de tarde, sai pastor de tarde, entra pastor de noite. Tem culto nessas penitenciárias aí direto, irmão. E aí, de repente, aquele perturbado que eu e você queríamos que ele morresse, lá dentro ele levanta a mão e aceita Jesus. Olha aí. Vai entender os mistérios da graça de Deus. Então, Elias, ele vai sofrer o dano. Ele tem que sofrer o dano. Porque chegou o momento, 22 anos. E de que maneira Deus agiu nesse momento aqui? De que forma Deus agiu? Deus, irmãos, ele trouxe uma inquietude, não é? No coração de Acabe. Ele estava quieto durante 3 anos, sossegado. Aí de repente ele falou assim, olha, e vocês não sabem, 22 verso 3, que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria. Não está quieto, mas ele quer provocar as coisas, ele quer instigar, ele quer perturbar, ele quer, não é? E aí nisso, o que Deus faz? Deus permite. Aqui você vai encontrar, irmãos, a soberania de Deus. Deus permitindo situações, Deus trabalhando para que a sua palavra se cumpra. E cumpriu-se na vida de Acabe exatamente como Deus planejou. Ele se alia com quem? Com Josafá. Não é? Josafá é rei de quê? É rei de Judá. Ele é rei de Judá agora. Ele agora é rei de Judá. Diz aqui, ó, no 3º ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para o rei de Israel. Ramote Gileade é nossa, vamos lá, vamos tomar. E aí ele falou, você vai comigo à peleja? Eu vou contigo, meu povo será o teu povo. E aí, irmãos, para confirmar tudo isso, eles foram ouvir os profetas. E a Bíblia diz que Acabe estava cheio de profetas. Aí você vai entender um negócio desse, né? Como é que você entende? Um homem ímpio, um homem idólatra, um homem atribulado, mas ele vivia cercado de profetas. Mas eram profetas falsos. Era simplesmente, irmão, para agradar o seu ego, não é? Simplesmente para dizer, olha, eu tenho profeta. E os profetas profetizavam como ele queria ouvir. Profetizava exatamente o que ele queria ouvir. E qual é a lição que eu aprendo daqui? É que nós não temos que correr atrás dos profetas. Nós temos que correr atrás da palavra, que é a maior profecia de Deus para nós. O profeta, ele pode, vamos dizer assim, ele está caminhando, Deus está dando uma palavra a ele, de repente ele derrapa, ou para a direita ou para a esquerda, não é? De repente Deus diz para o profeta, fala para o meu servo, aguarde na minha misericórdia, só isso. Ele acha que é pouco, né? Mas meu Deus,
Puxa, um profeta de Deus falar só isso para o irmão ali, né? Ô Senhor, isso é pouco. Aguarde na minha misericórdia. É porque eu vou fazer isso e aquilo outro. O que veio de Deus foi só as primeiras coisas. Aguarde na minha misericórdia. Mas o profeta se anima e começa a prometer outras coisas. E aí? Então nós temos que ter cuidado. Entende? Ficar vigilante nessa hora. Acabe, cheio de profeta. Mas Josafá falou, não, eu quero saber mais. Eu quero saber se tem aqui profeta do Senhor. Tem um aí que só profetiza coisa ruim contra mim. Rapaz, botaram até uma roupa no pastor, aí, ó. Justin, welcome. God bless you. Meu Deus do céu. E então, amados, o Micaías chega e diz qual é o propósito de Deus. E ao dizer do propósito de Deus, não é? Que Deus queria que Acabe realmente fosse aquela batalha para cumprir a sua palavra na vida dele. Esse era o propósito. Eu quero que ele vá à peleja, é dessa forma, eu quero que ele vá. E ele foi. Um espírito de mentira entrou na boca dos profetas, e eles começaram a profetizar, e Acabe se animou com aquilo ali, não é? E é interessante, irmãos, que no versículo 30, Acabe disse para Josafá, eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste os teus vestidos. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na peleja. Adianta você se disfarçar? Hein, irmão? Deus já tinha decretado a derrota daquele homem. Podem vir. Deus já havia decretado a derrota dele. E aí, não adianta, irmão, você fugir do juízo de Deus. Ninguém foge do momento do juízo de Deus. Quando Deus resolve executar o seu juízo, não tem jeito. Não é? Não tem jeito. Conta-se um monte de história aí sobre aquelas pessoas que se disfarçam, né? Quando a morte chega, não é assim? Não é? Não, a morte vai pegar um idoso. Aí o idoso se veste de novo, não é? Se ajeita todinho. Quando a morte chega, cadê o idoso? Fala, o idoso não está não. Bom, já que o idoso não está, eu levo você mesmo. Aí pronto. Entendendo? Não adianta, irmão, quando chega o momento de Deus, e chegou o momento de Deus para Acabe, chegou a hora de Deus na vida dele, não é? E mesmo disfarçado, mesmo tentando, né? Ele disse para Josafá, olha, bota tua veste real, como quem diz, eles vão atrás de você, não atrás de mim. Só que quem está atrás de Acabe, irmão, não é o exército sírio, é a palavra do Senhor. Deus havia determinado e ia cumprir, porque quando Deus fala, Deus cumpre. E Deus agora vai cumprir o juízo sobre aquele homem. De que maneira? Olha como a coisa acontece. Estamos concluindo. Verso 34. Um homem, olha que a Bíblia diz, olha que coisa simples. Entesou o arco na sua simplicidade, armou o arco e atirou o quê? A esmo, na sua simplicidade. Alguém no meio da batalha botou uma flecha e soltou assim a esmo, a Bíblia diz assim, soltou. Aquela flecha foi suficiente para acertar quem? Acabe. Olha onde a flecha foi bater, entre as fivelas e a couraça. Meu Deus do céu. É igual essa história aqui no Rio de bala perdida. Igualzinho, não é? Acabe morreu de uma flecha perdida. Aqui no Rio seria bala perdida. É.
lhe atinge, irmão, entre a fivela e a couraça. Ela achou um espaço e entrou ali, ó. Porque quando Deus vai executar o seu juízo, Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é benigno. Mas quando Ele vai executar o seu juízo, irmão, a Bíblia diz aqui em Hebreus, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E quando você cai na mão do Deus vivo, não tem jeito, não é? A Bíblia diz que aquela peleja foi crescendo, o rei parou diante dos tiros e morreu à tarde. E olha o que a Bíblia vai dizer aqui, ó. Versículo 38. E lavando-se o carro no tanque de Samaria, os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Deus não falou pelo profeta? O que morrer de Acabe, os cães lamberão o seu sangue. Quem morrer lá no deserto, as aves comerão a sua carne. Conforme Deus falou, cumpriu-se. Deus executou o seu juízo na vida desse homem. E a Bíblia diz no verso 40 que ele dormiu com seus pais. Acasias reinou em seu lugar, não é? Josafá, filho de Asa, começa a reinar no 4º ano de Acabe. Josafá tinha 35 e reinou 25 anos em Jerusalém. Josafá, o exemplo que a Bíblia nos dá é que ele anda nos caminhos de Asa, nos caminhos de Davi, não é? E Josafá, ele é um rei de sucesso, é um rei de vitória, é um rei abençoadíssimo. Os fatos maiores acerca de Josafá estão no livro das Crônicas, que vai mostrar como ele prosperou, como ele cresceu, como ele se engrandeceu, como ele se tornou forte, simplesmente cumprindo o propósito e fazendo a vontade de Deus. Esse é o caminho da vitória para qualquer um de nós. É cumprir o propósito de Deus, fazer a vontade de Deus e permitir Deus trabalhar na nossa vida.